E a coluna de nuvem tirou deles e ficou para trás. E era essa coluna de nuvem? O Rabi Yossi disse que era uma nuvem que sempre é vista como a Sheriná, a nuvem na qual Moisés entrou, e isso está em Juízes 5:21. Veja, não é uma nuvem literal, é a Sheriná. Então Rabi Abba disse que era aquele que sustenta o Tzadik. Quem sustenta o Tzadik? É Sheriná, que vem do lado da graça. O que é a graça? É a Sefirot de Hesed. Então a Sefirot de Hesed, que é amor, que é Abraham, que é a graça, que caminha de dia, enquanto a outra noite, que caminha à noite, que é chamada coluna de fogo. Rabi Simeon disse que a coluna de nuvem durante o dia representa Abraham, misericórdia, e a coluna de fogo durante a noite é Isaac, que é severidade. Sendo esses dois atributos são unidos na Sheriná através da ação do grau mencionado por Rabi Abba. Ele disse: a palavra retirado nessa frase implica que houve um movimento da graça, da Hesed, para a severidade, porque havia chegado a hora de o santo revestir o julgamento. O Rabi Simeon disse então que a lua, a Sheriná, estava então em plenitude e perfeição, manifestando ambos os atributos e representando em si 72 nomes santos, de acordo com a tríplice ordem dos 3 versos do Êxodo 15:19 ao 21, que eu vou já explicar para vocês, que contém o mistério do nome divino das 72 letras. O que ele está falando aqui? Como que a gente pode estar no mundo que tem a graça divina, tem a bondade de Deus, uma pessoa está sentada bem e do lado dela tem uma pessoa que está mal, uma pessoa com saúde e outra pessoa doente? Não, a gente não está no mesmo ambiente, não é a mesma coisa. Como que nossos corpos e os nossos masais, eles podem ser diferentes um do outro? Não era para tudo ser igual? Não era para ser a mesma coisa? Então como é que pode isso? Então ele explica que a mesma questão, que essas duas forças, elas estão existindo em unidade. No livro de Êxodo, no capítulo 14, 9 ao 21. Então, gente, como se dá aqui a travessia do Mar Vermelho? Vamos analisar aqui para que a gente possa entender o que está acontecendo ali. Na verdade, Moisés, ele movimentava as letras hebraicas, ele era um expert nessas meditações, e ele sabia como ele fazia para a alma conseguir as suas retificações. Então, é por isso que ele era o Moshe, porque ele entendia tudo de retificação da alma, que não tinha nada a ver com o que a gente imagina do que a Torá é, a não ser retificação de alma. Se a pessoa conseguir realmente chegar naquilo que ela tem que fazer nesse mundo. Então o que ele dizia aqui? Que tinha um anjo, e que esse anjo, ele estava momento na frente e momentos atrás. Então vamos ler aqui o texto em português para a gente entender. Aqui, ó, o mensageiro, tá vendo? O anjo de Deus, que na verdade é muito mal traduzido, fala assim anjo. O mensageiro de Deus estava indo à frente do exército israelita. Agora ele se movia, seguia atrás dele, a coluna de nuvem saiu da frente dele e ocupou o lugar de trás, era a Sheriná. E veio entre o exército egípcio e o exército de Israel, viu? Ele veio entre. Assim havia a nuvem com a escuridão e lançou um feitiço sobre a noite, de modo que um não pudesse se aproximar do outro durante a noite. Então Moisés estendeu os braços sobre o mar, e Adonai fez recuar o mar com um forte vento oriental. Toda aquela noite se transformou o mar em terra seca. A gente vê que o sistema aqui não é literal, mas que está falando de algo muito maior, que são os planetas e a incidência que existe no mês de Nissan. Cada um desses versículos, eles vão ser compostos de 72 letras. A gente sabe que existem os 72 nomes de Deus. Como que esses nomes se dão? Eles funcionam assim.
a primeira letra do versículo, nós pegamos ela aqui, vamos destacar ela aqui. Então a gente tem aqui a primeira letra, então, que é a letra Vav. Essa letra Vav, é o primeiro nome do anjo. Vamos inserir aqui uma tabela com 72 nomes, para a gente poder ver. A gente tem aqui os 72 nomes. Esses 6 primeiros nomes aqui estão ligados ao mês de Nissan. E a gente está vendo o primeiro nome aqui do anjo. Então, olha lá, é Vav, Re, Vav, o nome do anjo. Então a gente destaca aqui esse Vav. Então ele está destacado ali, e agora a gente tem a primeira letra do nome do anjo. E aí o que diz? Que o anjo ia para o meio, ele ia para frente, e etc. E assim o anjo ia. Então eu preciso agora da segunda letra do nome do anjo, que é a letra Re. Ela vai estar exatamente no final, tá vendo? São forças e contra-forças trabalhando. Ela está aqui no final do nome do segundo versículo. E a primeira letra, eu tenho aqui a última letra aqui, ó. V, Rav, Vav, Re, Vav. Ou seja, o nome do primeiro anjo aqui na tabela. E assim vai sucessivamente. Eu pego o Yud, pego a última letra aqui, o Lamed. Tá vendo, ó? E tenho aqui a letra depois do Vav, a primeira, Yud também, que é o anjo Ili. Se a gente quiser agora fazer o contrário, vamos ver o nome dos anjos, dos últimos anjos. Se tem os anjos de direita, tem os anjos de esquerda. Então a gente pega a última letra aqui do nome, da primeira coluna, que é a letra Mem. E agora a gente vai para a primeira letra aqui da segunda Então veja, é o contrário. Agora, e aí finalmente eu vou para a última letra. Deixa eu conferir aqui o nome do anjo. Muito bem. Eu venho, então, eu fui para a última letra, eu vim para a primeira letra, Men, Vav, e aí eu venho para a última letra aqui do meu versículo. Tá vendo? Men, Vav, aí eu tenho Men, Vav, Men. E o nome de todos os anjos vão ser formados assim. Veja, assim é feita a tabela Re, Yud, Yud. Vamos lá construir o nome. Então eu preciso da primeira linha, né? Preciso lá da letra Re, que está aqui do lado. Então eu tenho aqui o primeiro Re. Depois eu preciso ir para a primeira coluna. Eu estou indo de trás agora para frente, né? Construindo o nome dos anjos
para a gente ver. Então eu preciso agora do Yud. E o final aqui, ó, outro Yud. Tá vendo? Deixa eu só mudar o quadrinho de lugar. E aí eu tenho Re, Yud e Yud. Deu para compreender, gente? Então, essa é a força que foi usada para abrir o Mar Vermelho, que não é o Mar Vermelho, mas que é as meditações que vão abrir um masal para que a pessoa possa entender com o seu Da'at. Aí agora a gente continua aqui falando. Então ele estava falando de Hesed, que é Sefirah, né? E tem também a Gevurah, e diz aqui, sendo ambos atributos unidos pela Shekhinah, através da ação do grau mencionado por Rabi Abba. Ele disse, a palavra retirada nessa frase implica que houve, né, uma manifestação da graça. E aí Rabi Simeão vai falar sobre a lua, e aí a gente chega aqui nessa manifestação que a gente viu lá, das letras estarem trabalhando todas essas forças ao mesmo tempo. E que lá existe o nome desses 72 anjos, que são, na verdade, 72 letras em cada versículo. E aí continua aqui, ó. No nome divino de 72 letras, em virtude da primeira ordem das letras, ela se vestiu com as vestes da graça, resplandecendo com o esplendor da luz que o sacerdote superior fez brilhar para ela. O sacerdote superior é Mihael. Em virtude do segundo, adornou-se com instrumentos de guerra, ou seja, o segundo versículo ali que está falando 72 letras, ele já está em Gevurah, que expressa a severidade, e 60 chicotes de fogo que emanam da mãe superior. A terceira ordem de letras representa em vestes púrpuras, adornos do santo sacerdote superior, que se chama beleza, que é Sefirot Tiferet, que se comunica com o Santo Filho, ou seja, o Santo Filho não é que existe um filho, mas a letra Vav no tetragrama, em 70 coroas do lado do pai Yud e da mãe Re. Fomos ensinados que há 72 testemunhas do lado de Hesed e 72 escribas do lado da severidade. É o que está acontecendo ali, quer dizer, enquanto está se atravessando esse mar, você tem a graça, tem a severidade, e tudo isso faz parte dessa questão com todos os seres humanos. Na esfera transcendental, então, estão todos unidos entre si, formando o santo nome, o mistério da carruagem divina. Aqui nos 3 versos de Êxodo 14, do 19 ao 21, os patriarcas são inscritos como unissono, ou seja, eles se tornam um. Formando o santo nome de 72 letras dos 3 versos. E essa é a ordem de sua combinação. O primeiro desse verso 19 deve ser escrito diretamente, porque todas as suas letras iniciais estão em Hesed. Veja, o primeiro versículo está em Hesed. O segundo verso, o 20, deve ser escrito ao contrário, porque todas as suas segundas letras são encontradas em Gevurah. Desta forma, o julgamento pode ser suspenso com todos os poderes emanados do lado esquerdo. As letras do terceiro verso, quando escritas, mostram cores que coroam o Santo Rei. E todas essas letras estão unidas nele, e ele é coroado com seu diadema de maneira apropriada, como um rei totalmente coroado. Aqui está o santo nome gravado em 72 letras, que são coroados como sacerdotes, que são a sua santa carruagem superior. A questão pode ser levada, por que o terceiro grupo não deve ser escrito parcialmente para frente ou para trás parcialmente, de modo que, para estar em contato com ambos, o lado com Tiferet, estar em contato com Hesed e Gevurah, devemos projetar um rei que combine em si o equilíbrio e a harmonia de todos os atributos. E é por isso que sua face sempre brilha como o sol, e é serena por sua integridade e perfeição. Mas quando ele julga, ele pode tanto condenar quanto absolver. Um tolo
vendo que o rosto do rei está brilhando, pensa que nada deve ser temido dele, do rei. Mas um sábio diz a si mesmo: embora o rosto do rei brilhe, é porque ele é perfeito e combina benevolência com justiça. E nesse brilho o julgamento está oculto, e portanto devo ser cauteloso. O santo é um rei. E aí o Rabi Judá encontrou essa ideia expressa em as palavras: eu, o Senhor, não mudo. Isso está em Malaquias 3,6. Significando, em mim estão todos os atributos, eles combinados harmoniosamente em mim, os dois aspectos de misericórdia e de severidade são um. E aí o Rabi Simeão disse: Eliasar, meu filho, observe isso. Quando o santo ancião ilumina o rei, o Atique e a mim, que é o ancião de dias, que na verdade é o sistema que guarda a história de todos os seres humanos que passaram por essa terra, ele coroa com coroas sagradas superiores. Quando eles o alcançam, os pais são coroados e a completude. Então a matrona, que é a Sheriná, participando dessa procissão celestial, é coroada por todos eles e é dotada de poder que vem de todos eles. Rabi Isaac disse: quando os israelitas acamparam à beira do mar, viram muitos exércitos, muitos acampamentos acima e abaixo, todos unidos contra Israel, e em seu infortúnio oraram ao Senhor. O mar estava tempestuoso, suas ondas rugiam, atrás deles estavam todos aqueles exércitos dos egípcios, e acima dele todos os inimigos celestiais. E eles começaram a clamar a Deus. Então o Senhor disse a Moisés: por que você clama a mim? O Santíssimo Ancião apareceu e em todos os mundos, ou seja, toda a história daquelas pessoas, elas começaram a ser mostradas, e como vai ser mostrada no final, que é toda a nossa história, e a misericórdia se manifestou e todas as luzes foram acesas. Ou seja, o que são todas as luzes? São todas as sefirotes foram acesas. Rabi Isaac disse: quando as luzes foram acesas, o mar começou a exercer o julgamento supremo, e os seres e poderes superiores e inferiores foram entregues em suas mãos. Daí a expressão tão difícil quanto a divisão do Mar Vermelho. Porque não era só uma divisão de mar, mas uma história de todos os seres humanos. Porque dependia do santo ancião que gravou todas as coisas. Rabi Simeão disse: há um servo de Turra para o qual o santo bendito seja faz muitas coisas. Quando ele chora, ele ouve as suas aflições e libera. Quando o mundo precisa de misericórdia, que é a água, ela clama em voz alta, e o santo atende a sua oração. É isso que o versículo significa. Assim como a corça anseia pelas correntes de água, minha alma anseia por ti, ó Deus. Isso é no Terrilim, lá no 42:2. Quando ela está para dar luz e está com problemas, ela coloca a sua cabeça entre os joelhos e ela grita amargamente. Então, isso é uma alusão a quando se está tendo um filho. O santo manda uma serpente que pica o local e a libertação vem imediatamente para ela. Mas Rabi Simeão acrescentou neste assunto: você não deve perguntar ou solicitar ao Senhor, assim o Senhor salvou Israel. Israel viu os egípcios mortos. Deus mostrou a ele o capitão celestial do Egito, passando pela corrente de fogo, que estava na costa do oceano. Morto significa que ele foi destituído do poder. Então o que acontece? Aquelas vidas passadas, aquela pessoa egocêntrica, todos aqueles desejos desse mundo tinham morrido. E esses desejos eram desse príncipe que eles viram sendo queimado. A força dele não existia mais sobre o masal da pessoa. E aí eles puderam ver que a coisa era muito séria. Não era simplesmente que um mar estava sendo aberto. Eles estavam em uma guerra espiritual. Israel viu a mão grande. O Rabi Reiar disse: aqui estava a mão superior, completa com todos os seus dedos. A mão esquerda estava incluído, pois em sua manifestação perfeita deve ser sempre assim.
nos únicos dedos da mão direita, pois fomos ensinados que tudo está incluído nessa mão direita, e tudo depende dela. Como está escrito, tua mão direita, ó Senhor, tornou-se gloriosa em poder, tua mão direita, ó Senhor, esmagou o inimigo. Rabi Isaac disse, ninguém jamais endureceu seu coração contra o Senhor, no mesmo grau que o faraó. Rabi Yossé disse, e quanto a Sihon e Og, os gigantes, eles não endureceram? Rabi Isaac respondeu, que enquanto eles endureceram seu coração contra Israel, Faraó se voltou contra o próprio Senhor, ou seja, Sihon e Og, eles foram contra Israel, mas o Faraó foi contra o próprio Eterno. Embora todos os dias ele testemunhasse as suas maravilhas, então, olha o pecado do Faraó. Rabi Judá disse, em nome do Rabi Isaac, que Faraó era muito mais sábio do que todos os seus feiticeiros, mas com toda a habilidade de sua magia, ele não podia adivinhar que havia uma chance de redenção para Israel aqui. Ele conhecia todas as fontes inimigas superiores dos israelitas, mas não sabia que havia ainda outro lado, o vínculo da fé, que domina tudo, e é por isso que ele endureceu o coração do faraó. Segundo o Rabi Ava, foi o seu santo nome que endureceu o coração do faraó, foi o próprio tetragrama Yud-Kei Vav-Kei que endureceu o coração dele, porque quando Moisés lhe disse assim, disse Adonai, Yud-He Vav-He, este nome por si só endureceu seu coração, e Yud-He Vav-He endureceu o coração do faraó, porque com toda a sua sabedoria, ele não sabia que esse nome tem poder na terra, e disse, quem é Yud-He Vav-He? Aí o Rabi Yossi vai responder, observou que mais tarde ele disse. Então mais tarde, lá no Êxodo 9:27, ele disse, pequei perante Yud-He Vav-He, e Yud-He Vav-He é justo. Rabi Ria disse, Jó estava pensando em Faraó quando disse, tudo é uma coisa, é por isso que eu disse, ele destrói o perfeito e os maus. Jó 9:22. A palavra tudo é uma coisa, tem um significado esotérico. Ele se refere a uma certa coroa, que também é mencionada no versículo, mas uma é minha pomba e minha pura, que é Sheriná. E quando Deus julga por meio desta coroa, ele destrói os perfeitos e os ímpios. Por que então os justos são punidos pela culpa dos ímpios? Como está escrito, ele disse ao anjo que estava destruindo o povo, basta. Observação, Rabi Ria disse, quando Jó viu o quanto ele sofreu, ele disse, se é assim então, Deus não faz distinção entre os ímpios e os justos, porque eu estou sofrendo e eu era justo, por que eu estou passando por isso? Faraó endureceu seu coração e disse, quem é Yud-He? Por que eu hei de ouvir a sua voz? E ele mereceu o castigo. Mas eu não fiz nada desse tipo, disse Jó. Por que eu deveria ter essa sorte horrível? Porque dele está escrito, aquele que temeu a palavra do Senhor entre os servos de Faraó. 2 Samuel 24:16. E Israel viu a grande mão, e o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor. E Moisés, seu servo primeiro, eles são chamados de Israel, e depois eles são chamados de povo. Por que isso? Rabi Judá disse, aqui Israel se refere ao patriarca Jacó, e não necessariamente a Israel, que tendo vindo com seus filhos para o Egito, e tendo sofrido a amargura do exílio, junto com ele, agora, embora morto, viu a vingança forjada pelo santo, bendito seja ele. O Senhor lhe disse, levanta-te e vê o que estou fazendo em favor dos teus filhos, como os tiro da garra de um povo poderoso. Isso concorda com o que o Rabi Yossi disse, que quando os israelitas foram para o exílio no Egito, Jacó foi tomado de medo e tremou, de modo que Deus teve que dizer a ele, não tenha medo de descer ao Egito. Então ele ficou apavorado com a possibilidade de ser exterminado ali, para que Deus o assegurasse novamente, dizendo-lhe que ele mesmo desceria com eles para o Egito. Então ele expressou seu medo de não ser enterrado com seus pais, nem ver a redenção dos seus filhos. E as obras poderosas do Senhor, foi então que o Senhor
lhe prometeu: certamente te tirarei daqui, levantando-te de novo. A expressão enfática indica que ele primeiro seria ressuscitado para ser sepultado com seus pais e depois para testemunhar a redenção de Israel. Isaac encontrou uma indicação suplementar para isso nas palavras: porque ele amou seus pais. Ele tirou você do Egito com sua presença e com seu grande poder. Isso é Devarim 4:37. Com a presença refere-se a Jacó, que a gente sabe que é Tiferet. Mas, de acordo com Rabi Ezequias, com a sua presença refere-se a Abraão, que é Hesed, de quem se diz que caiu de bruços quando o Senhor lhe anunciou o nascimento do seu filho, lá em Bereshit 17:17. Porque era difícil ele acrescentar que um homem da sua idade pudesse ser pai de um filho recém-nascido, e o santo teve de o assegurar, revelando que estava destinado a ser pai de uma grande nação. E, portanto, quando os filhos de Israel saíram do Egito, por dezenas de milhares, ele fez Abraão ver o seu progresso. Rabi Abba disse que todos os patriarcas testemunharam a redenção. Rabi Eleazar encontra isto indicado num versículo citado acima. Com sua visão, refere-se a Jacó, com todo o seu poder, indica Isaac. E grande, indica Abraão. Simeão acrescentou que é sempre mérito dos patriarcas que o Senhor reviva Israel. Como está escrito: e me lembrarei da minha aliança com Jacó, também da minha aliança com Isaac e também da minha aliança com Abraão. E lembre-se do seu país, né? E aqui a gente termina que o país representa o rei Davi, completando então essa carruagem dos patriarcas. Tá bom, gente? A gente termina por aqui. Shalom, shalom.